Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Tarcísio, teu professor de física do pessoal. E hoje nós vamos para a nossa primeira aula de ondulatório, beleza? É um dos assuntos que mais é cobrado no Exame Nacional de Ensino Médio, ou seja, no Enem. Para vocês terem ideia, né, nos últimos anos é cobrado em média em torno entre 3 a 4 questões de ondulatória por prova, tá? Então, é um assunto muito recorrente, tá? E o que é legal e o que se torna interessante na ondulatória? É porque quando nós falamos, né, da ondulatória e como ela aparece no Enem, ela pode aparecer em duas abordagens. A primeira, uma abordagem teórica, tá? E a segunda, uma abordagem mais físico-matemática, podemos dizer assim, tá? E aí é que tá. Quando ela aparecer de forma teórica, existe algo chamado TLI, né, de Teoria da Resposta ao Item, onde o INEP ele vai levar em consideração do que se você acerta uma questão praticamente fácil, ou seja, teórica, a tua nota ela vai subir. Então, a ondulatória se torna um dos assuntos chaves na parte de física para o teu Enem. Das tuas questões de física, se aparecer ondulatória, tu não podes errar de forma alguma. Então, bora lá iniciar logo é, essa nossa abordagem, né? Esse nosso conteúdo. Primeiro, nós precisamos entender, né, o que é, o que é uma onda, já que a ondulatória, como o próprio nome já sugere, né, esse é o estudo das ondas. E aí eu preciso ter em mente o que é uma onda, tá? E aí nós vamos ter que saber o que é uma onda, como vamos classificar uma onda, como vamos entender uma onda, como vamos calcular a sua velocidade, seja no pulso de uma corda, seja a velocidade de propagação de uma onda e por aí vai, tá? Então, bora lá. Quando eu falo de onda, primeira coisa que tu precisa saber é que essa onda vai ser o quê? Uma perturbação em um meio. E esse meio pode ser material ou imaterial. Se eu falar de meio material, tem matéria. Meio imaterial é no vácuo, beleza? Perturbação no meio que transporta energia, tá ok? A onda ela só vai para realizar o transporte de energia. Em hipótese alguma, essa onda ela vai transportar matéria. Então, a primeira coisa que tu precisa saber, pô, onda, ela vai transportar o quê? Energia. Vai transportar matéria? Não. E ela é o quê? Uma perturbação, beleza? Bora aqui para alguns exemplos que tu pode ter de onda. Tu vai ter, por exemplo, a onda sonora, né? O que eu estou falando aqui, eu estou produzindo aqui uma perturbação em um meio. Tens o ar, né? Aqui no local em que eu estou, no meu quarto. E aí, quando eu estou falando, eu estou gerando uma perturbação nesse meio. E está havendo o quê? O transporte de energia de um ponto para o outro, tá ok? Outro exemplo de onda que nós podemos ter, a luz também, né? A luz é um ótimo exemplo de onda. Ela vai se propagar no vácuo, vai gerar uma perturbação no vácuo, né? Por exemplo, a luz solar que chega até nós aqui na Terra, pô, ela sai, né, do Sol e chega até nós aqui em aproximadamente 8 minutos. Vai causar uma perturbação nesse meio entre o Sol e a Terra aqui, né? Então, gerou essa perturbação no meio, é o quê? Uma onda. Outro exemplo também, eu não sei se você mora perto de locais em que acontecem muitos eventos, mas se isso acontece, né, se você mora em um local próximo, à casa de shows, por exemplo, ou locais que a prefeitura realiza eventos, quando o som está muito alto, é comum, né, as janelas, as vidraças ficarem tremendo, né? Tá gerando uma perturbação nesse meio, ou seja, foi uma onda, ok? Essa onda, nós precisamos o quê? Classificá-las. Nós vamos classificar essas ondas. E é o que nós vamos fazer aqui nessa primeira aula, na aula um, ok? Então, bora lá. É o que eu vou chamar, né, de classificação
das ondas. E nós vamos classificar as ondas basicamente em três aspectos distintos, tá? Como assim, Tarcísio? Três aspectos distintos. Nós vamos ter três maneiras distintas para classificar essas ondas. A primeira, opa, primeira forma que vamos calcular já, classificar essas ondas é quanto a natureza. Em relação à natureza das ondas, ok? Daí é que tá. Em relação à natureza das ondas, elas podem ser classificadas como ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Eletromagnéticas. Beleza? Bora lá então. Quando eu falar de onda mecânica, tu precisa ter ideia de que essa onda mecânica é o quê? Uma onda que vai precisar de um meio material para se propagar. Ela precisa desse meio material. Ou seja, ela não se propaga no vácuo. Ou seja, eu vou colocar aqui, ó, precisa, ajeitar aqui a letra para ti, precisa de matéria. Um exemplo de uma onda mecânica, nós temos quem? O som, né? O som ele vai precisar de meio material para se propagar. Ou seja, o som não se propaga no vácuo? Não, ele não tem essa capacidade, tá? Não consegue se propagar no vácuo. Talvez tenha assistido algum filme de super-herói, por exemplo, os Vingadores, né? Os próprios filmes da DC, e até mesmo Star Wars, né? Quando você vê uma batalha, né, no espaço, e aí a explosão de uma espaçonave, nessa explosão, além de ser o efeito visual, tem o efeito sonoro. Só que se acontece uma explosão no espaço, realmente tem efeito visual, mas o efeito sonoro não, tá? Não acontece dessa forma. E uma onda eletromagnética? Pô, uma onda eletromagnética não precisa de matéria. Um exemplo de uma onda que não precisa de matéria para se propagar, né? Acabei de falar mais cedo. Tens quem? A luz. E basicamente todas as radiações. E aí tem uma observação muito, mas muito importante, tá? As ondas eletromagnéticas, no vácuo, elas vão se propagar com a mesma velocidade, ou seja, a velocidade da luz. No vácuo, tá ok? Ah, Tarcísio, tu tá focando muito na ideia de que no vácuo acontece de uma coisa e no meio material acontece de outra coisa, de outra maneira. Sim. Mais à frente, quando nós estudarmos fenômenos ondulatórios, tu vai ver que a velocidade de propagação de uma onda vai depender do meio com que ela vai se propagar. Mas esse é um assunto de uma próxima aula. E essa velocidade da luz, né, é uma constante. Einstein disse que seria representado pela letra C, tá? Vai ser igual a 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. É muita coisa. Na natureza não existe nada mais rápido que a luz, tá? Não foi descoberto. Não existe algo mais rápido que a luz, ok? Por isso que a viagem para o passado, né, teria que percorrer mais rápido que a luz, né? Um exemplo que nós temos lá é a ideia do Flash, né? Quando ele retorna ao passado, é quando ele está tão rápido, mais rápido que a luz. Na natureza isso é impossível. A segunda maneira que vamos classificar a onda, a primeira, foi em relação à sua natureza, né? Quanto à natureza. E depois nós temos o quê? Quanto à direção de propagação.
Ligação. Bora lá. Aqui, cara, vai ser necessário entender a direção que essa onda vai se propagar, ok? E em relação à sua direção de propagação, ela acontecer de três formas. Nós vamos classificá-las de três formas. Ou seja, a direção em que ela se propaga. Vale lembrar que direção é uma coisa, sentido é outra. Professor, estou com dúvida do que é direção e sentido. Volta lá para a aula 1 do curso, que lá eu te falei o que é direção e o que é sentido. Bora lá. Quanto à direção de propagação, nós vamos ter uma onda unidimensional. E o que seria uma onda unidimensional? Aquela que vai se propagar somente em uma direção, tá? Um exemplo clássico que tu vai ter aqui, ó, seria uma onda em uma corda. Sabe a ideia do CrossFit? Ó, que o camarada está fazendo esse movimento e esse pulso na onda que ele está gerando é uma onda unidimensional, ok? Após isso, tu tens o quê? Uma onda bidimensional. Uma onda bidimensional. O que seria uma onda bidimensional? Cara, uma onda bidimensional, né? Ela vai se propagar aqui em duas direções. O exemplo de uma onda bidimensional, cara, são ondas na superfície da água. Superfície da água. Olha só que legal. Por exemplo, quando você se joga na piscina, por exemplo, né? Você está gerando uma perturbação no meio que é a água, ou seja, gerou uma onda lá. Essa onda ela vai se propagar em duas direções. Percebe que ela vai se propagar justamente na superfície, né? Tanto para os lados quanto para frente e para trás. Então, teve aí duas direções de propagações. E por fim, né, tu tens o quê? Bom, se a primeira é unidimensional, a segunda é bidimensional, a terceira é quem? Tridimensional. Tridimensional. Bom, e aqui já sabe, né? Ela vai se propagar o quê? Nas três direções possíveis. Cara, o nosso ambiente, né? Nossa perspectiva é uma perspectiva o quê? Tridimensional. E quando eu falo, né, o som que sai da minha voz, da minha boca, na verdade, da minha caixa torácica, o que que acontece? Ele vai se propagar nas três dimensões aqui do meu quarto, né? Ou seja, altura, largura e profundidade. Ou seja, um ótimo exemplo de uma onda tridimensional é quem? Uma onda sonora. Ela tem essa capacidade de se propagar nas três direções ao mesmo tempo, tá? E a terceira forma que vamos classificar as ondas é quanto à direção de vibração, beleza? A forma em que vai ocorrer o quê? A vibração de determinada onda, ok? Bora lá. Nós vamos ter basicamente duas, e aí surge uma terceira, tá? A primeira, nós vamos chamar de onda o quê? Transversal. Transversal. E o que seria uma onda transversal? Primeiro ponto que tu precisa saber dessa onda transversal aqui, eu vou destacar ela, é que ela vibra perpendicular à propagação. Professor, o que é perpendicular? Cara, quando te falar de perpendicular, lembra que é a formação de um ângulo de 90 graus, ok?
Bora lá, como é que funcionaria essa nossa ideia, né? De uma, de uma onda transversal. Como eu não sou muito bom em desenho, né? Eu faço o que posso, né? Eu tento, eu juro para vocês, eu estou tentando melhorar o desenho. Um dia eu melhoro. Imagina, né, que eu tenho aqui o nosso amigo aqui, nosso colega. Ó, tá feio o desenho? Pô, tá horrível. Bora lá. Melhorei um pouquinho, ok? E aí é que tá. Esse nosso colega, ele gera o pulso numa corda. Gerou o pulso numa corda, ok? Essa corda, ela vai se deslocar da esquerda da direita com uma determinada velocidade. Ou seja, tu percebe que ela vai se propagar aqui, ó, uma perspectiva horizontal. Fiz aqui em vermelho na direita. Ela vai se movimentar numa perspectiva horizontal. Só que esse pulso que ele gera, a vibração na corda, foi numa perspectiva o quê? Vertical. Ele precisou fazer o quê? Ó, gerar um pulso aqui, ó. Gerando um pulso aplicando uma força F aqui. Beleza? Então, percebe que entre a direção de vibração e a direção de propagação, tu teve o quê? A formação de um ângulo de 90 graus, bem bonitinho. Ou seja, uma onda transversal, ela vibra de forma perpendicular à maneira em que ela se propaga, ok? E a segunda uma forma, né, que tu tens quanto à direção de vibração, é que tu vai chamar de longitudinal. Longitudinal. E o que seria, né? Como funcionaria essa onda longitudinal? Ela vibra paralela, paralela à propagação. Quando eu falar de paralelo, algo paralelo a outro, que quer dizer o quê? Bom, vamos estar na mesma direção, ok? Então, toda vez que falar em algo paralelo, é mesma direção. Como funcionaria, então, o exemplo para a gente? Tentando desenhar aqui. Tá? Imagina que eu tenho aqui um sistema massa-mola. Nós da física somos muito criativos, galera. Bom, nossos livros é Física um, 2, 3 e o sistema massa-mola é porque o quê? Tens aqui uma mola e acoplada a essa mola tens uma caixa, um bloco, não? Uma determinada massa. Pronto, perfeito. Tens um bloco com uma determinada massa, beleza? Como é que funcionaria então essa nossa ideia? É, eu aplico, né, uma determinada força nesse bloco. Vamos dizer que eu aplico uma força aqui. Eu aplico uma força aqui. Nesse caso, quando eu aplico a força, essa onda, né, no meio, que vai ser justamente a mola, está o quê? Se propagando numa perspectiva horizontal. Paralelo a isso, vou até colocar aqui, um P de propagação aqui, tá? Próprio, que é a propagação. Em azul vai ser o quê? Pô, em azul vai ser justamente a ideia de quê? Da vibração, ok? Então ela está vibrando na mesma direção. Vale lembrar que direção e sentido é uma coisa diferente. Então, a partir do momento que a onda ela vai se propagar na mola, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, ela vai vibrar também na mesma perspectiva, na mesma direção, que esquerda, direita, numa perspectiva
horizontal, beleza? Então, essa seria a nossa onda longitudinal. E para nós encerrarmos a nossa aula de hoje, nós temos o quê? Uma onda mista. O que seria essa onda mista? Ela é tanto transversal e longitudinal. E longitudinal. Ela tem a capacidade de ser transversal e longitudinal ao mesmo tempo. Quem é que consegue fazer isso? As ondas da praia, as ondas do mar. Elas conseguem ter essa capacidade. Imagina que eu tenho aqui uma caixa, e aqui, saiu horrível, né? Vou tentar desenhar de novo. Beleza. Imagina que eu tenho um bloco. Tu percebe que ele vai vibrar tanto numa perspectiva vertical, uma perspectiva horizontal. E à medida também que isso vai acontecendo, essa caixa ela vai se propagando de um ponto para o outro, ok? Ela vai ficar nesse ciclo. Esquerda, para baixo, para a direita e para cima. Tudo ao mesmo tempo. Ela vai ficar fazendo esse ciclo. Quando ela faz esse ciclo, ela se torna uma onda mista. Bom, galera, espero que vocês tenham entendido o que é uma onda e como vamos classificar essas ondas daqui em diante. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. No mais, galera, beijos e abraços, abraços e beijos. Até o nosso próximo encontro.